Abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho, segundo nos escreve Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, 5 versículos somente. Eu coloquei o título desta mensagem de Inundados pela graça de Deus. É isso que nós estamos e precisamos viver na nossa vida, é sermos inundados pela graça de Deus. Todos acharam? Mateus 16, verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, ou bem-aventurado, mais do que feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Levanta suas mãos assim para o alto. Se nós quisermos alguma revelação de Deus na nossa vida, a revelação não tem que vir da minha vida, não tem que vir da vida dos pastores, nenhum, mas a revelação principal, segura, eterna, tem que vir daquele que é o autor de todas as coisas. É Ele que pode tirar as escamas dos nossos olhos, é Ele que pode minar o nosso coração a tal ponto que o nosso coração se torna um coração livre de todo impedimento. Levanta suas mãos assim para o céu. Pai, nesta noite, mais uma vez, ó Deus, eu oro ao Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que graça possa ser derramada nesse lugar, nesse altar, cada vida, meu Deus, aqui presente. Deus, estende as Tuas mãos sobre cada um de nós nesta noite. Deus, nós carecemos, precisamos eternamente, imensamente, Pai, da Tua presença na nossa vida, Pai. Inunda, Pai, nosso ser, todo o nosso ser, toda a nossa alma, Pai, possa nesta noite, meu Deus, estar aqui rejubilando pela presença, ó Pai, do Senhor na nossa vida, ó Pai. Nos abençoa, meu Deus, como o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém. Vira para alguém que está perto de você e diga para ele: Você conhece Jesus? Totalmente você conhece Jesus? Podeis assentar. Aqui, nesta noite, eu queria falar um pouco daquilo que passa no nosso coração, aquilo que passa no meu coração, às vezes a respeito na busca de buscar algo de melhor na nossa vida, na minha vida, para às vezes estar mais perto de Deus. Quantas vezes nós lutamos e não conseguimos, fazemos tantas promessas boas, bonitas, fazemos promessas sinceras, o nosso coração arde às vezes de vontade de mudança, o nosso coração geme às vezes quando nós estamos sozinhos, na solidão do nosso eu. Às vezes a nossa alma geme, porque nós sabemos que nós temos condições de mudar, nós temos condições de sermos diferentes, de sermos crentes melhores, cristãos melhores, e às vezes nós damos alguns passos, tropeçamos, e nós não conseguimos realizar aquilo que nós prometemos para nós mesmos. Às vezes pessoa alguma sabe, conhece o intento do nosso coração, e nós nos frustramos porque às vezes não entendemos
que os propósitos de Deus, não basta nós fazermos grandes esforços, não adianta nós fazermos grandes promessas, não adianta nós enfatizarmos em grandes sacrifícios, somente isso não vai adiantar. É verdade que nós temos que tomar o primeiro impulso, darmos o primeiro passo, mas isto sozinho não basta na nossa vida. Nós temos que entender que sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir coisa alguma. Nós vamos dar alguns passos, tropeçar, frustrar, cair, levantar, começar de novo, mas somente através desta unção maravilhosa, terna, gostosa, que cada um de nós, no nosso dia a dia, nós temos que buscar mais e mais. Ela é quem vai fazer com que cada dia mais os meus tropeços, eles não vão ser tão constantes mais, mas quando eu olhar para trás, eu vou notar que eu já estou agora não mais dando passos significativos, mas eu posso olhar para trás e ver que eu já estou começando a correr, dar passos largos. É isso que cada um de nós precisamos entender, que Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em cada um na nossa vida, em cada um, e às vezes nós não compreendemos isso facilmente. Nós tratamos Deus como uma entidade, algo místico, algo filosófico, bonito de se falar. Não um Deus que Ele larga todas as coisas, abre mão de muitas coisas, desce nesta terra, morre numa cruz, mas deixa um Consolador que agora habita na minha vida, faz parte do meu ser. Levante a sua mão e glorifique a Deus por isso. E eu quero falar nesta noite sobre estas perguntas que Jesus fez aos seus discípulos. Foi feita uma pesquisa recentemente para algumas aqui no próprio Brasil, usando algumas revistas de nome, e foi feita uma pergunta nas ruas em algumas cidades do país. E a pergunta foi simples e direta: qual é o homem mais importante que você conhece? E para nossa surpresa, que não é surpresa alguma, Jesus Cristo não foi um dos primeiros colocados. Silvio Santos saiu na frente de Jesus. Bill Gates saiu na frente de Jesus. Angelina Jolie saiu na frente de Jesus. Jesus ficou em quinto lugar. Essas pessoas não sabem e não entendem que esse conhecimento, às vezes, que nós entendemos que é Jesus, não basta ser um conhecimento histórico. Conhecer um Jesus que nasceu na Galileia, viveu por 30 e poucos anos, um Jesus que fez o bem para as pessoas. Perguntaram para um camarada na televisão também, um desses homens renomados, quem que era Jesus. Ele falou: não, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara muito massa que fez o bem. Jesus não é um cara massa que fez o bem. Jesus não é um cara legal. Jesus é o Salvador da nossa alma, Salvador da humanidade. Jesus não veio nesta terra para ser um carinha legal, para resolver os nossos grandes problemas. Jesus não veio morrer nesta terra e morreu naquela cruz para que eu pudesse ter um apartamento novo,
para que eu pudesse testemunhar aqui que eu troquei de carro. Apesar que nós podemos fazer isso, mas não é a essência. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que os meus pecados que estavam ocultos, os meus pecados que estavam debaixo do tapete, os meus pecados que eu próprio escondia e não conseguia me livrar deles, Jesus naquela cruz do Calvário disse: está consumado. Está consumado. A gente, quando analisa as respostas daqueles homens, nós entendemos muito bem o que se passa no nosso coração hoje. As respostas de quem não eram os discípulos. Eles responderam tantas bobagens, tantas coisas erradas. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas o quê? Os seus não reconheceram, não o receberam. Mas a pergunta não foi direcionada somente para aquelas pessoas que às vezes não conheciam Jesus, a multidão. Jesus estava fazendo essa primeira pergunta porque ele queria tomar posse e pé da segunda pergunta que viria logo em seguida. Ele sabia que a multidão às vezes não estava muito preocupada em conhecê-lo na intimidade. Ele sabia que as multidões, milhares, corriam atrás dele porque eles tinham problemas financeiros, tinham problemas por doenças graves, porque pessoas estavam mortas, eles queriam que os corpos fossem restaurados, porque pessoas doentes longe, eles sabiam que Jesus curava, eles queriam que os problemas deles fossem resolvidos por aquele homem chamado Jesus, um milagreiro que eles conheciam. Mas a próxima pergunta que Jesus faz não é mais o que os homens dizem que eu sou, mas a pergunta que Jesus foi direto a quem ele conhecia, por 3 anos caminhando com ele, 3 anos andando com ele, 3 anos sendo discipulados por ele, andando nos seus passos, na sua trilha, no seu caminhar, nas suas palavras, ouvindo sermões, ouvindo mensagens, visualizando milagres. A pergunta que Jesus queria principalmente era com esses que estavam mais próximos. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem nós achamos que Jesus é? Nós que já andamos há algum tempo com Jesus, nós que já caminhamos há algum tempo com Ele, nós que já recebemos benesses, recebemos favores, recebemos milagres da parte dEle, quem é Jesus para nós? Uma outra pergunta que foi direcionada, não Jesus fazendo agora, mas agora vinda de um homem chamado Pilatos, uma outra pergunta também interessantíssima, só que agora feita para Jesus. Jesus, para ser crucificado de um lado para o outro, levado de um lado para outro, Anás, Caifás, Sinédrio, por todos os lados, e chega diante de Pilatos, e Pilatos pergunta para ele: tu és rei? Ele fala: você está falando que eu sou rei? Pilatos insiste: você é rei, rei dos judeus. E ele diz assim para Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que anda ou caminha comigo, ele conhece a verdade. A Bíblia diz que Pilatos dá de ombros
e vai saindo, talvez vira para trás e diz para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Uma outra pergunta. Pilatos não entendia que a verdade não era uma filosofia humana. Pilatos não entendia que a verdade era muito mais do que uma procura obsoleta. Pilatos não entendia que a pergunta ou a resposta de Jesus para ele, que ele era a verdade, passava muito distante de algo teórico. Porque Jesus, um tempo antes, uns dias antes, Jesus, conversando com seus discípulos a respeito destas coisas, ele aponta para si mesmo e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles homens entendiam isso, porque lá no tabernáculo tinha 3 portas, tinha 3 entradas. A primeira entrada que separava de fora tudo, para que alguém pudesse entrar no tabernáculo, aquelas cortinas da entrada, era chamado de caminho. Então as pessoas entendiam isso. A segunda, que separava o átrio do lugar santo, era chamado a verdade. E a última cortina para você entrar diante do Santíssimo, entrar na presença de Deus, era dito que era a vida. E ele bate no peito e diz: eu sou o caminho. Eles lembravam. A verdade, eles entendiam. E a vida, eles entendiam. O que é a verdade? E o que nós pensamos de Jesus? Se alguém perguntasse para você hoje, alguém te conversasse com você e entendesse e dissesse para você: me fala de Jesus, sem você falar na Bíblia, que citar textos bíblicos, sem citar de cor salteado a Bíblia inteira, e perguntasse para você quem é Jesus para você, o que você diria? Quem é Jesus? Isso não é simplesmente alguma coisa que vai mudar a nossa situação física. Isso não é alguma coisa que vai mudar a minha situação em relação às outras pessoas. Isso não é algo que vai mudar a minha situação junto ao meu trabalho, ao meu emprego, junto ao meu ministério. Eu conhecer essas coisas, isso não vai influenciar em nada. Mas eu conhecer a Jesus e saber quem Ele é, a pura verdade, um homem, alguém, não uma filosofia, mas uma pessoa. Eu conhecer a esse Jesus, sim, vai poder mudar completamente, totalmente o meu destino. Diga graças a Deus. As pessoas falavam de Jesus, e eles diziam, viam ele comendo e falavam: isso aqui é um glutão e um beberrão. Via ele colocando as mãos sobre os enfermos e os curando, diz: isso aqui é um curandeiro. E falavam mais: isso aí deve ter parte com o cão, com Satanás para fazer isso. As pessoas viam ele falando sobre as leis e pregando nos lugares, diziam assim: só pode ser Moisés. As pessoas não sabiam quem ele era. Viam ele tentando modificar o coração duro, empedernido das pessoas, e diziam: só pode ser Elias, porque a Bíblia diz que Elias vai vir. Achavam que Jesus ia se sentir nobre, enobrecido por falar que ele era Elias, porque Elias era considerado o príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Até hoje os judeus esperam Elias,
Coloca uma cadeira vazia nas suas Páscoas, nas suas casas, deixa uma cadeira vazia, porque baseado na profecia de Malaquias, eu creio, porque está falando que Elias vai vir primeiro, então eles colocam uma cadeira vazia nas suas casas, dizendo, o dia que Elias entrar e sentar, está próximo a chegada então do Messias. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Se Jesus fosse simplesmente um mestre, vindo da parte de Deus, mesmo vindo da parte de Deus, ele não seria diferente de nenhum dos outros profetas que morreram. Para João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Maria Madalena, Ele é o meu Salvador. Para Tomé, Ele é Deus meu, e Rei meu, Senhor meu. Para Jó, Ele é o Redentor que vive. Para os anjos, Ele é o valente que veio, lutou e venceu a guerra e voltou e tomou o seu lugar no trono. Para Deus Pai, Ele é o Filho amado que dá prazer. E para nós, quem é Jesus? Ninguém se perturba quando fala de Maomé, outro Allan Kardec, Confúcio, Buda. Ninguém se preocupa com um assunto desse. Ninguém se preocupa quando nós estamos conversando e falando sobre Deus. No meu trabalho a gente conversava muito sobre isso. As pessoas não se preocupavam, todos gostavam, achavam bonito se comunicar nesses assuntos. Mas era só você começar a falar de Jesus, não de um Jesus histórico. Mas você conhece Jesus? Conheço. Você conhece Ele como Salvador da sua vida? O assunto começava, as pessoas já começam a querer mudar de assunto. Ficam sem graça. As pessoas já ficam assim, parece que inibidas. Quando você diz, não, Jesus é Deus. Porque nenhum desses aqui disse que eles eram deuses. Mas Jesus não. Jesus disse que Ele era Deus. Então as pessoas se sentem constrangidas. E não sabem o que falar. Quando eu falava para as pessoas que, além de Jesus ser Deus, que Ele voltaria para arrebatar a sua igreja, as pessoas riam. Riam de mim. Eu era novo na fé, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, falava, testemunhava de Jesus. As pessoas chegando livro todas as semanas, uma vez por mês, 4, 5 livros espíritas. Eu trabalhava no meio de 15 pessoas, desses 15, 10 eram espíritas. Tinha eu e o Dalto, mais uma pessoa lá que era crente. E eles não entendiam e não conheciam Jesus. Será que nós conhecemos Jesus? A pergunta que eu quero fazer é exatamente essa. Será que nós conhecemos Jesus? Porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a pura verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós queremos viver essa verdade. E se nós vivemos essa verdade, as verdades que nós conhecemos hoje não vai ter valor, significado mais algum, porque nós encontramos a verdadeira verdade.
É como você encontrar o que Jesus cita no reino de Deus, encontrar uma pérola preciosa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você encontrar a verdade que você procura, que a sua alma anseia, Ele está dizendo aqui que esta pessoa vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Todos os nossos anseios, todas as nossas frustrações, todos os nossos medos, todos os nossos traumas, tudo de ruim está nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas por nós. Agora eu pergunto, será que compensa nós abrirmos mão de tudo que a gente pensa hoje, em prol de nós entendermos aquilo que Ele quer de nós, a verdadeira verdade? Quando nós encontramos Jesus, encontrarmos esse Jesus, nós não precisamos ter medo de abrir mão de coisa alguma. Quantas vezes eu tive medo de abrir mão no início da minha vida, do meu ministério, da minha conversão. Era uma pessoa sobrecarregada de fardos, traumas, medos, frustrações. Pessoa que anda armado, pessoa que anda com coisa, com medo de qualquer pessoa que quiser uma coisa com você, você tem o ímpeto de fazer mal para aquela pessoa. E eu pensava que tinha que largar, não compensava largar todas estas coisas. O que eu iria fazer sem estas coisas? Como que eu iria viver sem estas coisas? Talvez o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração nesta noite. O medo que talvez que você tenha de abandonar, de largar, de deixar, mas você está visualizando a pérola preciosa, tremenda, valorosa, que está na sua frente. Você tem o dinheiro, só você não quer vender tudo, entregar todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu corpo, tudo que você tem de melhor, e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus trabalha na nossa vida, Deus nunca tira nada de nós. Nós é que vamos pela caminhada entendendo que aquilo já não faz mais parte da nossa vida, do nosso ser. Deus não nos tira coisa alguma. Ele vai acrescentando coisas em nós, de tal maneira que nós vamos conseguindo selecionar aquilo que é bom daquilo que é ruim. E o Espírito Santo que habita em nós vai nos direcionando e dizendo: isso aqui não, isso aqui não, isso aqui abre mão disso, joga fora isso. Mas às vezes nós ficamos com o medo não nos deixa caminhar, não nos deixa ir para frente, não nos deixa desligar. Como aquelas duas tartaruguinhas que, andando um dia, discutindo filosoficamente na beira de um lago de 3 metros de comprimento. Imagina, 2 tartarugas discutindo filosofia. E uma falou para a outra assim: mas o nosso lago é grande, 3 metros por 3. A outra falou assim: é grande demais, não existe lago no mundo maior do que esse. A outra disse: eu concordo. Mas aconteceu uma enchente. E essa enchente levou uma dessas tartarugas, foi levada. E ela foi dar lá no mar. E ela chegou no mar e olhou aquilo, ficou deslumbrada, deslumbradíssima. Nunca tinha visto aquilo, daquele tamanho. E ela volta para trás para contar a novidade para sua amiga.
E ela falou: eu saí daqui, cheguei num lugar que você não tem ideia. É um lago que a gente não consegue olhar nem de um lado, enxergar nem do outro lado. É um lago tão grande, cheio de peixes, tem mais tartarugas, tem mais vida, tem tantas coisas. A outra olha para ela e diz: duvido. Duvido que exista lugar maior do que este aqui. Nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Nos fechamos no nosso mundo, pequenino, mesquinho, e dizemos: não tem coisa tão melhor. Eu duvido que Deus tem coisa melhor do que isso para mim. Eu duvido que Deus pode, se eu porventura abrir mão disso, eu duvido que Deus vai me dar coisa melhor do que isso. Gente, eu olhava para a bebida, eu suava de pensar que eu ia ter um dia. Minha mãe sempre foi crente, desde que eu conheci, minha mãe era crente. A Cássia, que é a mais velha, também. Eu imaginava, só de alguém falar para mim assim, eu sabia onde que ia dar. Estou falando de uma coisa, eu sabia exatamente onde que ia dar ser crente. Eu pensava: eu tenho uma vida tão boa, gente, tão gostosa, tantos amigos, tanta gente boa, tantas amizades, eu me sinto tão alegre, é sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, eu fico tão feliz. Né? É futebol, sinuca, truque, tudo quanto é coisa ruim, madrugadas afora, madrugadas adentro. Disputando campeonato de sinuca. Vocês imaginam eu disputando campeonato de sinuca? No estado de Goiás, disputando campeonato de sinuca. Eu sabia onde que iria dar. E eu pensava: o meu mundo é muito bom. Deus não consegue me dar coisa melhor do que isso. Até que um dia eu encontrei Jesus na minha vida verdadeiramente. Eu perdi o medo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E no lugar do medo, no lugar das coisas que eu imaginava que seriam tremendas, que não conseguiria abandonar, largar, Deus colocou tanta coisa na minha vida. A alegria minha não depende mais de coisas. A minha alegria não depende mais de companheiros. A minha alegria não depende mais de bebida. A minha alegria não depende mais de jogo, de futebol, de carteado, de coisa alguma. A minha vida depende de ter paz com meu Deus, porque se eu tiver paz com Ele, Ele vai me dar esperança, alegria, vai me recompensar, vai me dar uma família abençoada, vai me dar qualquer coisa. Eu não preciso de significado de carro, eu não preciso de significado em roupa, eu não preciso de significado em neto, em filho, em esposa. O meu significado vem dele. Pastor, só entendeu exatamente quem é Jesus? Ainda eu brigo com Jesus, porque às vezes eu consigo ver Ele como Elias, como João Batista.
Às vezes eu enxergo Jesus como multidão. Às vezes eu me pego orando a Jesus como multidão. Às vezes eu me pego orando por Jesus, por coisas tão banais, tão mesquinhas, como um conselho que eu dei um dia para um casal que estava quase se separando, nunca me esqueço. Um casal estava com problemas seríssimos, quase se separando, me contou a vida deles tudo, e eu sem paciência, e terminou a nossa conversa, vem cá e orar, e eles perguntou para mim, pastor, o que eu faço? Eu falei, por que vocês não viajam para Caldas Novas? Gente, que vergonha. A mulher olhou para mim, ela não deixou por menos. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor tem certeza que Caldas Novas vai resolver o nosso problema? Nós temos que entender o que dá sentido à nossa vida, pelo que vale a pena. Qual que é a nossa verdade? Em quem está a nossa verdade? Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Você não é mais multidão. Você já não anda mais atrás de Jesus pelo que Ele pode te dar. Eu posso ganhar uma camisa autografada, linda camisa, da seleção brasileira, né? Que agora, não vou falar nem do meu time, vou falar da seleção brasileira. Autografada por todos os jogadores. Se eu for em qualquer loja dessas aqui em Goiânia, eu vou encontrar a mesma camisa, a mesma. Se eu entrar em qualquer loja, no Carrefour, eu vou encontrar uma camisa da seleção brasileira. Mas o que diferencia a mim, a você, é exatamente esse diferencial. A camisa eu posso encontrar em qualquer lugar. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. Nós passamos pelos mesmos problemas, somos tentados da mesma maneira, do mesmo jeito. Pastor é tentado também, é tentado e às vezes até mais. Passamos pelas mesmas tentações, pelos mesmos desertos. Nós somos muito iguais. O que é que nos diferencia da multidão então, pastor? Que só vê Jesus como outras coisas. Assim como aquela camisa da seleção, ela é igual, mas todas as assinaturas nela é que vão fazer a diferença. O que diferencia eu de você, nossa vida com os outros que não conhecem a Deus, é exatamente a assinatura perfeita de Deus na minha vida e na sua vida também. Diga aleluia. Quando eu entendo que às vezes eu sou pó e sou barro, aí eu vou entender que Deus tem condições de trabalhar na minha vida e que eu não sou nada, não sou coisa alguma, não sou nada além de pó, não sou nada mais do que barro. Por que eu acho que Deus fez o homem do barro? Não poderia ter feito de diamante? Já pensou? A minha esposa de diamante, da minha costela, aquele brilhante tão grande. Não poderíamos ter sido feitos de ouro? Imagina o pastor Roberto, essa cabeleira toda de ouro.
Mas Deus nos fez do pó. A coisa mais comum que existe, a coisa mais sem valor que existe, a coisa que nós não olhamos para ela, não queremos nada com aquilo, mas foi disso que Deus nos fez. Sabe por quê? É para nos diferenciar. Nós sabemos que quando nós olhamos para o chão, nós vamos identificar que nós não somos nada, não somos ninguém, não fazemos coisa alguma. Mas quando nós entendemos, nós olhamos para o alto e lembramos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Eu estava vendo um dia uma entrevista de um padre, e depois eu vi a entrevista daquele serial killer chamado Tiago. Se tiver alguém aqui que às vezes teve algum familiar, me perdoa por estar citando assim, mas vocês vão entender porquê e vão compreender também. Aquele homem ele matou mais de 30 pessoas aqui. Ele foi sentenciado a mais de 700 anos de prisão. E ele foi evangelizado. Eu vi uma entrevista dele, eu vi a entrevista de um padre. E na entrevista, ele está dizendo, e aquele homem também estava dizendo que ele escreveu um livro, falando do remorso que ele tinha de ter feito aquilo. E ele termina o seu livro, esse serial killer, ele termina o seu livro dizendo assim: o mesmo Deus que consola as mães e os pais dos familiares, é o mesmo Deus que pode salvar a minha vida e pode salvar a todos os pecadores. Mas parece que a gente não está preparado para o arrependimento de uma pessoa desse nível. Eu estou falando de graça. Nós não estamos, parece que, preparados para que alguém desse naipe possa se arrepender. Nós pensamos assim: Deus é bom, Deus é justo. A justiça de Deus vai alcançar esse moço, e eu quero ver ele lá nas beirinhas do inferno, lá no centro do inferno. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Deus não pensa desta maneira. Eu acho que Ele fez totalmente monstruoso e terrível, eu acho. Mas eu não acho que você seja melhor do que Ele, não. Somente a graça de Deus que nos alcançou é que nos faz a diferença, por nós não estarmos no lugar dEle. E nós falamos: esse rapaz não merece. Eu fiquei olhando a entrevista daquele moço, e eu fiquei pensando, como os nossos corações são endurecidos, como nós pensamos que nós somos bons. Parece que nós olhamos para as pessoas que são ruins, terríveis, e aí nós olhamos para nós mesmos e fazemos questão, parece, de dizer assim para Deus: Deus, olha para mim. Nós estamos vendo a entrevista daquele homem assassino, destruiu famílias, destruiu quantas famílias? E a gente parece que se sente bem. A gente olha, nós olhamos para nós mesmos e queremos falar para Deus assim: Deus, olha para esse homem. Eu não sou como esse homem. Nós esquecemos que a justiça de Deus não faz comparação entre mim e você.
Nós esquecemos que a justiça de Deus não tem a lei baseada naquilo que eu faço e você, a comparação entre nós, não. A justiça de Deus é Ele, não nós, que é aquilo que faz a diferença. Nós olhamos para nós e sentimos que nós somos muito bons, como aquele fariseu e aquele publicano que chega no templo para orar. A Bíblia diz que o fariseu, você já viu que todo fariseu ele quer mostrar que ele é muito espiritual. A Bíblia diz que aquele fariseu não abre a boca, não se manifesta, ou seja, ninguém vai ouvir aqui o que eu estou falando. Eu sou muito bom para alguém ouvir qualquer coisa que saia da minha boca. A Bíblia diz que ele falou consigo mesmo, dizendo assim: Deus, eu não sou como os pecadores, não sou como os demais pecadores, que te roubam, te assaltam, maltratam, faz as coisas ruins. Eu sou dizimista fiel, eu sou um cara bom. Ele olha para o coitado que está assim do lado e diz assim: eu imagino outro lá, todos cheio de lágrimas na sua vida. Eu vejo aquele homem, parece que ajoelhado, orando, pedindo a Deus, buscando a Deus, gritando, aquele que não tinha mais como ser socorrido por pessoa alguma. Mas eu olho para aquele publicano, pecador. Mas o fariseu não, eu não sou como esse aí, ó. Esse aí. A Bíblia diz que aquele homem batia no peito, orava e batia no peito, orava, batia no peito, orava, batia no peito, e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus olha para esta situação e diz que o publicano voltou para sua casa, e voltou para sua casa com aquilo que ele buscava, e o outro ficou simplesmente orando sem receber coisa alguma dele e para ninguém, para coisa alguma, orando por orar. O que nós buscamos? Eu vou fazer a pergunta inicial: quem é Jesus para você? Como que você se comporta diante das situações? E eu continuo fazendo a outra pergunta: o que é a verdade? Assim como Pilatos disse, o que é a verdade? Vamos ficar de pé. Eu estava na chácara, eu fui para uma chácara hoje à tarde, almoçar, era aniversário da minha nora, uma chácara aqui, a uns 60 quilômetros aqui de Goiânia. Aí chegando lá, nós estávamos conversando, alegres. Aí o dono da chácara, o sogro do meu filho, ele conversando comigo e falou: rapaz, eu fiz um negócio tão terrível aqui, vem cá. E ele cortou, cortou uma planta de flor da esposa dele. E ele falou: rapaz, não sei nem como falar agora para chegar nessa mulher minha. O que eu faço com essa planta? Eu estava pensando e Deus colocou isso no meu coração aqui. Às vezes nós queremos fazer exatamente a mesma pergunta que aquele homem fez para mim: o que eu faço com essa planta? Eu disse para ele: não tem nada que você pode fazer com essa planta mais. Você pode colocar água nela, não vai adiantar. Se você colocar uma super bond onde você cortou, não vai adiantar. Você pode enterrar ela no chão, que ela não vai adiantar, mas vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Logo as folhas começam a murchar,
começa a ficar feia e logo está morto. A separação de Jesus na nossa vida é a mesma coisa. Se nós não conhecemos Jesus profundamente, esmiuçadamente, é a mesma coisa. Nós estamos vivendo por viver, mas vai chegar um dia que nós vamos morrer. A nossa beleza vai se acabar. O que nós temos de melhor vai por água abaixo, vai sumir. Nós podemos tentar todas as coisas, burlar de todas as coisas. Nós podemos tentar todo tipo de fazer, de arrumação, mas nós não vamos conseguir. Vai chegar um dia que alguém vai pegar a planta e falar: rasgou, arrebentou, está fora, não está na seiva, vai morrer. Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida, mas se nós não encontrarmos a verdade na nossa vida, nós vamos perambular por esse mundo, viver 60, 70, 80, 100 anos de idade, e vamos morrer. E talvez nós não vamos simplesmente morrer aqui nessa terra. Talvez não ficar somente afastado de Jesus aqui, mas talvez nós vamos passar a eternidade afastados de Jesus, que é o pior. É o assunto que nós estamos falando com mais força nesses dias. A volta de Jesus. Eu queria orar nesta noite. Eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta noite. Eu não quero forçar você a coisa alguma, nada. Eu não consigo, eu não tenho esse poder. As minhas palavras são muito frágeis, pequenas, sem alcance, sem profundidade. Mas eu quero que o mesmo Espírito Santo que colocou no meu coração esta palavra possa falar ao seu coração também nesta noite do valor, da importância que você tem. E às vezes você tem jogado e deixado passar o tempo e não tem remido o seu tempo. O que é a verdade? Quem dizem os homens que eu sou? Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Feche os seus olhos nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua palavra. A tua palavra gera vida, a tua palavra gera anseio. A tua palavra, meu Deus, é quem nos faz ter esperança. A tua palavra, meu Deus, reorganiza, rearranja. A tua palavra, meu Deus, é para todo aquele que crê. A tua palavra, meu Deus, faz diferencial na nossa vida. Nós queremos ter uma palavra como João, como Maria, como Tomé, como Jó. Com a tua palavra, meu Deus, nós queremos ter com qualquer um dos teus servos ali do Antigo Testamento. Nós temos que ter essa convicção, como teu filho Paulo, que disse que ele cria no Senhor e que confiaria e que saberia que o Senhor um dia guardaria a sua vida como um tesouro até a vida final. Pai, nesta noite nós queremos entender, ó Deus, através desta oração, da palavra que foi anunciada aqui, que nós precisamos cada dia mais te conhecer, nós precisamos cada dia mais caminhar em direção àquilo que o Senhor deseja e almeja para nós. Nós não somos pessoas simplesmente que marcam lugares aqui na igreja. Nós não queremos ser pessoas, estátuas, ó Deus. Nós não queremos ser pessoas que vegetam, ó Deus, mas nós queremos ser pessoas que fazem a diferença nesse mundo pecaminoso, nesse mundo que caminha de mal a pior, ó Pai. Sabemos que o Senhor está voltando, ó Deus, mas que possamos ser instrumentalizados com aquilo que o Senhor já nos deu, com dons e talentos, e que possamos usar isso em prol e benefício daqueles que ainda não te conheces, ó Pai. Salva pessoas, ó Deus, fora da tua igreja, salva pessoas longe, salva pessoas distantes, ó Deus, mas salva, meu Deus, aqueles que estão totalmente aqui dentro da tua igreja também, ó Pai. Que possamos, se o Senhor voltasse hoje, voltar hoje, nós queremos ir a todos aqui uníssonos, meu Deus, falando as mesmas coisas, que há um Deus, que Deus é fiel e que nós estaremos com o Senhor para sempre, cada um de nós, ó Deus.
abençoa o teu povo e o teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.